paz do Senhor, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um episódio de Bíblia en Question. Hoje estaremos recebendo o pastor Samuel Bezerra para falar sobre o assunto reputação e caráter. Fique ligado. Boa noite, pastor Samuel Bezerra. É uma honra de receber o senhor aqui nessa noite conosco. E queria deixar a palavra com o senhor nessa noite para fazer uma pequena apresentação. Que alegria poder estar com vocês, certamente numa programação de Deus, onde seremos receptores da inspiração e certamente passaremos para os senhores. E uma boa noite na paz do Senhor. Certamente Deus programou este momento para que falemos sobre um assunto eletrizante e atual, né? Muito bom. E esperamos que Deus libere assim que as bênçãos. Meu nome é Samuel Fontes Bezerra, sou pastor da Assembleia de Deus Antioquia, Pindamonhangaba. Tive o privilégio de nascer no berço evangélico. Na verdade, eu faço parte da quinta geração, estamos vivenciando a quinta geração da Assembleia de Deus, começando pela minha avó, depois meus pais, depois eu e meus irmãos, depois meus filhos e agora os netos. Tem uma neta que é missionária, 2 netos que são diáconos da igreja, e casei com uma serva de Deus, também nasceu no berço evangélico como eu, pastora Zilpa, 50 anos de casado, 47 anos pastoreando igrejas. Estamos na 8ª igreja. Só que cada momento que antecede esse podcast, na verdade, há um clima de preocupação e oração para que Deus abra a porta da palavra, nos dê facilidade no vernáculo, na verbalização, e que o objetivo maior seja alcançar vidas e, de alguma maneira, abençoar famílias e, quem sabe, até membros de igreja e alguns que ainda não pertencem à família de Deus, mas poderá fazê-lo através da simplicidade de um podcast. Quem sabe Deus tem alguma coisa para fazer, e eu quero, sensibilizado de coração, já agradecer essa oportunidade que vocês me dão. Estou muito feliz. Amém, pastor. Por isso mesmo, vamos falar hoje, né, sobre esse assunto muito importante, né, que Deus abriu essa porta para falarmos. Vamos falar sobre reputação e caráter, né, no mundo cristão, nessa noite. E vamos começar como bora dizer, uma pequena definição sobre caráter, reputação. Definindo reputação, na verdade, é o que você pensa que eu sou. Reputação é o que eu penso dos senhores. Reputação pode acontecer nela um erro de cálculo. Até na vida a dois, né? E na vida familiar, na vida cristã, nós temos. Então, reputação é o que eu penso acerca de você e o que você pensa acerca de mim. Essa é a definição. Assim, definição muito simples. Sim. Quanto a caráter, não. Quando se fala em reputação, é o que você pensa que eu sou. Caráter é o que eu sou. Verdade. Agradeço. Vamos falar então, para entrar mais profundo nesse assunto, sobre o caráter, reputação, né? Eu tive um pensamento assim, um crente, uma pessoa, bora falar uma pessoa que é crente na igreja. E quando sai da igreja, quando mete o pé lá fora, já não é mais crente. Na verdade, aí é muito extensa essa palestra, se tivesse um tempo mais elástico, porque você começa a falar sobre temperamento. Temperamento, na verdade, é algo que Deus dá a cada um de nós. Uhum. Nós temos o nosso temperamento, temos a nossa natureza,
E, pelo menos, Hipócrates, que é conhecido como pai da medicina, ele desenvolveu a teoria dos temperamentos. E ele falou sobre 4 tipos, que eram mais, apareceram outros, mas o mais aceito é de Hipócrates. Era o pai da medicina, um médico grego. Então existe o sanguíneo e a sanguínea. O sanguíneo e sanguínea são pessoas extrovertidas, alegres, joviais, espontâneas, pessoas que falam, que têm, na verdade, domínio do vernáculo, pessoas que se comunicam muito bem. Como exemplo, Pedro. Pedro era sanguíneo. Então, o sanguíneo é o temperamento que mais erra, porque ele tem fluência no falar, ele tem loquacidade, ele tem facilidade. Então, o sanguíneo e a sanguínea são simpáticos, têm liderança, faz amizade com facilidade e é o que mais erra. Porque quem muito fala, a probabilidade de erro é maior. Então, assim acontece com a senhora sanguínea. Muito cuidado, que uma vez estava dando uma palestra sobre isso, terminei, uma moça disse, já sei meu temperamento, eu sou sanguinária. Não é sanguíneo. Sanguíneo e sanguínea. Então, o sanguíneo é extrovertido, é alegre, gosta de viajar, gosta de dar presente, gosta de receber presente, gosta de abraçar. Então, ele é muito simpático. É próprio dele ser simpático, ser querido. Só que tem outro tipo de temperamento. É aí que depois você vai entender que a gente vai jogar, os crentes vão conversar sobre os crentes. Por que tem crente que ele é bem autêntico? Porque, na verdade, o temperamento o ajuda. Tem outros crentes que às vezes prometem, não cumpre, sanguíneo, e começa a fazer uma coisa e não termina, começa a fazer um curso, não termina, começa. Então, o sanguíneo e a sanguínea têm essas dificuldades. Tudo bem. Gosta de viajar, gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de aventura. Sanguíneo é sanguíneo. Paulo já era colérico. O sanguíneo é o que mais erra, mas o sanguíneo tem a força do perdão. Então, daí, a pessoa que é sanguínea, ela tem os erros, mas ela é humilde. Isso aí você pode até trazer para a comunidade chamada igreja. Porque na igreja tem aquela pessoa que tem os erros, você fala com ela, porque é humilde. Sim. O sanguíneo é humilde. Agora, outro temperamento, como o colérico, Paulo era colérico. O colérico não tem a força do perdão que tem o sanguíneo. O sanguíneo erra, mas é humilde. Colérico não. Colérico, quando ele quer, ele... Tá. Então, e tem o melancólico. Moisés era melancólico. Melancólico, ele é o inverso do sanguíneo. Sanguíneo é extrovertido, é alegre, conversa. Melancólico é introvertido, é fechado. Se o sanguíneo gosta de viajar, gosta de aventura, o melancólico é mais caseiro. Se você chegar num lugar que tem um sanguíneo, a simpatia toma conta do ambiente. Porque ele é querido, ela é querida. Para contar um caos, desculpa a expressão, para contar um caso, entende? O sanguíneo, ele tem elementos, ele tem uma facilidade tremenda. Tem piadas que o sanguíneo conta que antes que ele termine você ri. Já o melancólico não. O melancólico, você começar a contar um caso, sem graça, não dou lembrança. Você vai rir para não perder o amigo. Faz cócega aqui, desculpa. Mas a bem da verdade é assim. Então, Moisés era melancólico. Até a nível de casal, tem que ver quem já casou. É Daniel 12 e 13. Tu, pois, prossegue teu caminho, vai até o fim. Tá? Agora, quem vai casar, tem que ficar muito atento. Porque o sanguíneo gosta de viajar, gosta de abraço. Melancólico não gosta de abraço, não gosta de viajar. Sanguíneo é caseiro, é monossílabo. Se você chegar aqui, tiver um sanguíneo, irmão, tudo bem. Melancólico, você chega, oi, como é que tá? Tudo bem. O cara é chato de galocha. Desculpa. Então, o melancólico é assim. Mas não é a maldade dele, é o temperamento que Deus deu. Tanto é verdade que o temperamento de Moisés era introvertido, mas ele prestou um serviço para Deus. Agora, tem um outro que, esse aí, você não pode abusar dele. É o Abraão. Abraão era fleumático. Fleumático, gente, nasceu para ser mandado. O fleumático é dócil, é querido. Se você disser que isso aqui é uma pedra, ele não vai questionar. Porque o fleumático não sabe dizer não para ninguém. Então,
Por isso, quem é casado com um fleumático tem que ter cuidado para não abusar. Porque o que quiser que ele faça, ele faz. Entende? Mas isso não é o assunto, desculpa. Não, mas foi bom esse dia eu falar sobre os temperamentos, né, que cada um tem. Mas esses temperamentos, já que o senhor entrou nesse assunto, esses temperamentos com a palavra, uma vez que é crente, recebe a palavra, esse temperamento pode ser transformado? Opa, pode sim, sabe por quê? Porque Jesus teve os 4 tipos de temperamentos, exatamente para ele me compreender, entende? Se ele tivesse só um tipo, seria mais difícil. Jesus, como sanguíneo, porque o sanguíneo é chorão, né? O sanguíneo chora com facilidade, irmão. Ih, irmão, ele é muito sensível, o sanguíneo é sanguíneo, entende? E Jesus tinha um pouquinho do sanguíneo. Ele chegou para Jerusalém e chorou. Quando você vê em São João 11:35, diz Jesus chorou Ele lá, chorou. né, quando Lázaro tinha morrido, Jesus Sim. depois o ressuscitou. Então o sanguíneo chora. Colérico. Jesus tinha alguma coisa de colérico. Pegou a chibata lá e começou a bater no pessoal. Então ele estava comerciando dentro do templo. Então já é o colérico, né? Tá. E Jesus, como melancólico, ele disse assim: a minha alma está angustiada até a morte. Então Jesus chorou. Essa foi a parte melancólica dele. Entende? A parte sanguínea dele. O melancólico disse: a minha alma está angustiada até a morte. Então já é melancólico. E o fleumático é aquela pessoa dócil, querido, que as crianças se aproximam. Por isso que ele diz: deixai vir as minhas criancinhas. Porque melancólico não atrai criança. O melancólico ele é tão fechado, ele não tem traquejo de abraçar, de beijar, não gosta disso. Já o Abraão era fleumático. Fleumático é dócil, é querido, entende? É pacificador, não tem tempo ruim para ele. Só uma palazinha para vocês, para a gente aprender juntos. Muito bom, muito bom. Mas voltando à primeira pergunta que eu falei no começo, sobre o crente, né, que é crente na igreja, chega lá, vai. Aí que não, por exemplo, ele recebeu a palavra, mas não pratica a palavra lá fora. Como falar, é bom exemplo ou não é? É justo o que o que ele está fazendo ou não? Inexiste a possibilidade de não acontecer isso. Acontece porque eu sou eu, com minhas virtudes e com os meus defeitos. Você, por isso que eu falei um dia desse na igreja, com 76 anos, olhando para a igreja não vai pensar que eu penso que ela é o que eu estou vendo ali na hora do culto. Na hora do culto são pessoas queridas, estão na casa de Deus, estão adorando, entende? Está desprovido de qualquer problema extra-igreja. Ali é um ambiente nosso. É diferente. Agora, depois que você sai, vai para casa, você tem um temperamento, você tem suas reações, você tem acertos e erros, você tem altos e baixos. E é isso que às vezes é o tempero do amor, viu? E às vezes tem aquele fato da mulher ser um pouquinho tempestiva, né? Ser um pouquinho nervosinha, ansiosa. Você sabe que o maior índice de ansiedade não está no homem? A ansiedade é maior na mulher. E aí eu justifico. Porque o homem vai trabalhar, eu estou analisando o Brasil. Sim. Aqui já é um pouquinho diferente. Mas o homem vai trabalhar e faz amizade, tá? A mulher fica em casa, cuidando da casa, cuidando dos barrigudinhos, os filhos quando nascem, né? Fica cuidando. Então, às vezes, dá estresse. Às vezes, né? Se preocupa, às vezes, com contas a pagar. Certo? Principalmente o melancólico, ele é muito assim, ó. Ele é muito fiel nos seus compromissos. Sim. Sanguíneo não. Sanguíneo compra para pagar um pouquinho. Mente, irmão! Sanguíneo, e a sanguínea mente com uma facilidade. Eu não estou falando que não é crente, não. Falando crente. Tem crente que, se não se policiar, ele falta com a verdade. Eu não falei que Pedro era sanguíneo? Ele mentiu diante de uma criada.
Nunca vi. Falou que não conhecia Jesus. Então, o sanguíneo tem isso. Então, a bem da verdade, nós nos completamos. Já pensou se a igreja fosse composta só de sanguíneo? Então, essa diversificação às vezes favorece, porque a gente vai andando uma milha com o outro, perdoando, tá? Mas eu disse que a probabilidade de ansiedade é maior na mulher. Você vê que Jesus chega, Lucas 10, 38 a 42, Jesus chega para Marta e diz: Marta, você está muito ansiosa com muita coisa. Sim. Entende? Sabe por quê? A ansiedade dá gastrite. Se não cuidar, se continuar um pouquinho nervosinha, um aconselhamento, tá? Se continuar um pouquinho nervosinha, vai dar úlcera nervosa. Úlcera nervosa vai dar céu na cabeça. Você vai para o céu e o maridão vai ficar bonitão aí para casar com o outro. Então, se policie, ore ao Senhor. Eu disse que Jesus tinha os 4 tipos de temperamento. Uhum. Porque quando eu erro, ele me compreende. Quando o melancólico fica um pouquinho bravo e injusto, o melancólico ele não tem a sensibilidade. O melancólico não gosta de receber presente, nem de dar presente, não gosta de abraçar, beijar, trocar saliva, é a coisa mais difícil. Ele é a dona da pensão, desculpa, a esposa. Mas a bem da verdade, entende? A gente se completa, esse temperamento, numa parte é negativa, outra parte é positiva. Por que eu acho importante o relacionamento com Deus? Porque esse relacionamento que você tem com Deus, por Jesus ter tido os 4 tipos de temperamento, ele tem paciência comigo. Ele tem todo carinho comigo, porque ele sabe que é próprio do temperamento que ele me deu. Então, por conta disso, ele vai contemporizando, ele vai tendo paciência, vai me perdoando, tá? E vamos daí para frente, tá bom? Mas desculpa, voltando. Essa diversificação e essa atitude de uns na igreja, como alguém disse, né? Uma mulher analisando o marido, diz assim: olha, na igreja é um santarrão, em casa é um leão, na rua é um embrulhão. Desculpa. Sabe por quê? Porque, na verdade, é o sanguíneo. O sanguíneo chega, irmão, ele apronta mesmo. O sanguíneo apronta, ele tem as dificuldades. Agora, tem uma coisa, ele é humilde. Eu não posso, entende? Eu não posso fazer um julgamento de um sanguíneo, de uma sanguínea, e como alguns até, isso aí não é crente, não. É crente. É crente. Pode saber que é do Senhor. Essa pessoa que falha muito, que erra muito, que não é aquele marido que deveria ser, Sim. entende? Isso aí é próprio do temperamento que Deus deu, e aí é que entra a misericórdia de Deus. Ele vai tendo paciência comigo, com você, a gente vai se completando, servindo a Deus, adorando a Deus, e eu não estou credenciado a dizer que tal pessoa não é do Senhor. É do Senhor. Por isso que a Bíblia fala que está no capítulo 6, verso 2, e Gálatas 6, verso 2 e o 5, fala que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. E Romanos 15, 1 diz: portanto, nós que somos fortes, devemos ajudar a fraqueza do fraco. É aí que entra. Aquele crente que não é o que deveria ser, eu tenho que ter paciência com ele. Devemos ter paciência. Amém, pastor. Pastor, como o senhor falou, né, que devemos ter paciência, né, com esses irmãos que não são crentes lá fora, são crentes na igreja. É verdade que é meio difícil às vezes, né? Eu creio porque eu sirvo uma igreja e às vezes a gente vê, não somos todos santos, né? Mas a gente tenta praticar o mais possível a palavra de Deus, né? Para ser bem certinho, para andar, né? Mas aí como hoje a gente estamos falando de reputação, aí como foi a primeira pergunta que eu falei, né? Que os irmãos não são crentes lá fora, e que fica formando uma mal reputação para os crentes, né? Que tem crentes que estão seguindo a palavra e tem crente que segue não, todo mundo. Então essa foi a minha pergunta do começo, né? É como o senhor falou, tem que ter paciência,
Mas como lidar com essa situação? Até eu queria falar de uma experiência simples, né, que nós tivemos, eu e minha esposa. Sim. Nós tivemos a netinha nossa, pequenininha, né, com a gente, uma semana. E num dia lá, ela foi, quebrou um copo. Aí a avó, não, não tem problema não, sabe como é que é, né? Dizem que o vô é um burro que o filho amansou o neto montar. Então, o que a gente não fazia por um filho, embora eu fui um paizão, né? A gente, meu Deus, faz pro neto, né? Então ela quebrou, não é que ela descuidou e quebrou 2 copos. Aí, quando minha esposa queria dar uma bronca, não, querida, pega leve. E não é que Deus me deu uma mensagem? O tema da mensagem, pega Pega leve. leve. Porque se você não pegar leve com o irmão fraco na igreja, ele pode se desviar. Verdade. Ele pode entrar por um caminho sem volta. E às vezes eu fui culpado, porque eu não tive aquela pachorra, aquela paciência. Eu falei, pega leve. Sabe o que aconteceu? Foi uma segunda-feira. Na terça-feira eu preguei na igreja, pega leve. Sabe por quê? Jesus pega leve comigo. Se Jesus Verdade. não pegasse leve comigo, eu não estava aqui. Porque a nossa vida é assim, um dia você está no pico da vitória, outro dia você está no vale da angústia. Um dia você acerta, você erra. Então Jesus tem essa paciência com a gente. Então, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Que Jesus tem paciência com a gente. E ele pega leve com a gente, né? E tinha uma esposa de pastor que ela era muito exigente por conta do temperamento. E o esposo era aquele sanguíneo, extrovertido, alegre, errava e acertava. Tá? Aí um dia, curioso também, um dia ela pegou uma caixinha, embrulhou uma caixinha, colocou alguma coisa dentro, embrulhou a caixinha, botou debaixo da pia. E o marido, muito curioso, ele viu e disse, ô, bem, o que é isso? Ah, querido, deixa aí. Ó, é um segredo. Não abra essa caixa. Um dia ela saiu, foi no supermercado fazer compra. O que ele fez? Curioso, foi lá, não é que abriu? Quando abriu, tinha 2.000 euros e 6 ovos. Aí ele foi, fechou, né? Só que o homem não é cuidadoso igual a mulher, não fechou bem. Aí ela olhou, chegou, né? Olhou, bem, você mexeu na caixa. Mexi, querida. Curiosidade, você me perdoa. Mas me dá uma explicação aí. Por que 2.000 euros e 6 ovos? Aí eu disse, nós somos casados há 25 anos. Só pastoreando são 20 anos. Cada vez que você não se sai bem na pregação, eu coloco um ovo. Aí ele, opa, 25 anos de casado, 20 anos pastoreando a igreja. Só tem 6 ovos, tá bom demais. Nada bem. Cada vez que forma uma dúzia, eu vendo. É uma maneira bem cômica de passar a informação, porque ela percebeu que ele tinha erros. Tinha erro. E ela contabilizava os erros. Então, gente, não é inteligente, não é cristão e não é honesto. A partir do momento que você se casou, é para ser feliz. Não para ser feliz apenas, é para fazer o cônjuge feliz. Então, para tanto, você tem que dissimular, você tem que perdoar. Tem uma parte que ela é forte, tem outra parte que você é mais forte um pouquinho, Sim, menos forte, então a gente se completa. se completa. Então seria bom Então, com esses irmãos, como a gente está falando, ter os irmãos, tem que ter paciência, paciência, verdade. Opa, ajudar. ter paciência. Né? Um dia desse eu falei, tinha um obreiro que queria que excluísse um cidadão que errou na igreja. Aí eu fiz de tudo, falei, não, esse colérico, bem irado mesmo, deve excluir. Eu falei, calma, gente. Aí chegou, aí eu tinha conversado, numa reunião ele pediu, disse, ó, deixa eu falar. Aí eu fui deselegante, tive que ser. Eu falei, é o seguinte, eu chego de madrugada em casa,
eu fico dias fora, omito a minha presença em casa, entende? Porque eu tenho uma chamada de Deus. É normal, estando no Brasil, eu vou pregar no Rio de Janeiro, depois do culto eu venho e chego de madrugada em casa. Sim. Então eu sei o valor de uma alma. E por saber o valor de uma alma, eu não vou pegar um servo de Deus e excluir, disciplinar. Não, gente. Linguajar do amor, liberar o perdão, andar mais uma milha. É isso que Deus quer de nós. Nós nos completamos exatamente isso. Se a minha reação é intempestiva de dar o troco para determinada pessoa, esse sou eu. Eu com minhas virtudes e meus defeitos. E um dos meus defeitos é querer resolver um problema na força do braço. Agora, quando você tem o amor de Deus no teu coração, é esse amor de Deus que vem no vertical. Olha o gesto. O amor de Deus que vem no vertical, chega no meu coração, e no horizontal eu libero perdão, eu tenho paciência. Sabe por quê? Porque Jesus tem paciência comigo. Jesus tem tido misericórdia de mim. E a Bíblia fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora, na igreja sempre vai ter. Sempre vai ter aquela pessoa que vai dar problema, que vai ter dificuldade, porque faz parte da personalidade dele, do caráter que falta, né? Sim. Apesar de que nunca se diga, fulano não tem caráter. Já viu alguém? Fulano não tem personalidade. Irmãos, todos temos personalidade. Já viu alguém dizer? Ah, fulano não tem. Tem, irmão. O ladrão tem personalidade de ladrão. Sim, sim. Criminoso tem. Então, personalidade sou eu com minhas virtudes e meus defeitos. Uhum. Entende? Então, é muito bom. Quem sabe nós estamos sendo úteis a você que vai assistir esse podcast. Eu creio que Deus nos coloca aqui como instrumentos para confabularmos, passarmos alguma informação, e nessa informação você está sendo abençoado. Nessa informação, Deus está te dando elementos para você ajudar alguém da sua família, ajudar alguém até mesmo da igreja, para conduzi-lo à vereda da misericórdia, à alameda do Amém. amor. Amém. Que Deus te guarde. Amém. E é verdade, né, que com todos esses acontecimentos, o crente ele é alvo. No mundo ele é alvo número um. Qualquer errozinho, o povo já está falando. Então a gente tem que estar, bora dizer, na linha, né? Aí por isso que eu falei, né, no começo que tem uns que estão, tem uns que não estão. Aí, como o senhor falou também, né, devemos ajudar, né, ter paciência Mais fraco. com o mais fraco. Só um minutinho. Eu tive uma experiência. Um dia um cidadão me causou muitos males. Um pastor. E tinha uma reunião em São Paulo, no Belenzinho. Pensa aí em 3.000 pastores. Hum. E na hora do lanche, esse pastor que me ofendeu estava no outro lado da avenida. Eu atravessei a avenida, dei um abraço nele e dei um beijo. Sendo que ele tinha me ferido. Na verdade, não foi a mim. Porque se fere um filho, dói mais do que se for a você. Então feriu meu filho. Então, aí eu fui lá, abracei e beijei. Um pastor novo me chamou e disse: Pastor Samuel, esse cara fez o que fez com seu filho. Você foi lá e abraçou ele e beijou. Eu disse: Ah, rapaz, eu aprendi bem a lição. Eu não falei que eu estou na 5ª geração? Começou lá com a minha avó. Aí vem, minha avó, ela fazia uma oração que me acompanha até o dia de hoje. A oração dela era assim: olha só, ela orava. Quando ela ia terminar a oração, irmã Cleia, ela orava assim: Senhor, ela tinha má circulação, 10 anos com má circulação, os dedinhos dela ficaram aleijados, que não circulava. Nunca vi minha avó reclamar. E sabe como é que ela orava quando terminava? Olhava para o céu, ela era de origem italiana, os olhinhos bonitinhos, linda. Ela terminava assim: olha só, é bom que você veja, olha só como é que ela terminava. Senhor, me ensine a amar, perdoar e esquecer.
amar quem me odeia, perdoar quem me ofende e esquecer as injustiças. Nunca esqueço. Então, por isso que eu tenho a força do perdão. Mesmo porque eu me conheço, né? Eu sei que eu acerto e erro. Eu não sou perfeito. Então, essa minha parte vulnerável, negativa que eu tenho, me fortalece a eu ter paciência Sim. com meu irmão, com minha irmã. E voltando agora sobre, me veio um pensamento aqui na cabeça, voltando sobre a reputação, quero falar agora na igreja. O irmão que tem uma má reputação lá fora e que chega na igreja, continua os seus cargos, E sendo usado sendo por usado, Deus. e os irmãos não acham certo. O que o senhor pode me falar sobre isso? É fácil. Em termos. Deixa eu falar para você. Salmo 68, verso 18, diz o seguinte: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens e até mesmo aos rebeldes. Porque a pulsação espiritual não é falar em mistérios. A pessoa tem uma vida desregrada, fala em línguas estranhas, mas até profetiza, Sim. porque os dons de Deus são sem arrependimento. Então, não é o termômetro para saber se a pessoa está bem com Deus, porque prega bem, porque está em atividade na igreja. Isso aí não. Tem os dons naturais e os dons espirituais. Sim. E nos dons naturais, o sanguíneo, que é o que mais erra, que é esse que lá não tem bom testemunho, lá fora, Sim. é o que mais aparece. No cenário da igreja é o que mais aparece. Sim. Porque ele desenvolve, se ele canta, se ele prega, ele abraça, entende? Ele marca Sim, presença. Sanguíneo marca presença. Agora, não é termômetro para dizer que ele está bem, não. Entende? Porque tem outra coisa também. Quando ele sai dali, se ele erra lá fora, quando ele chega em casa e diz, meu Deus, que eu não falei que o sanguíneo é Sim, humilde, sim. ele chora, Jesus, me perdoe. Ele é sensível, Jesus, o Senhor me usou. Uhum. Eu sei que eu não merecia. Minha qualidade de vida espiritual não é a melhor. Eu estou defasado. Eu estou em dívida com o Senhor. Me perdoe. Sabe o que acontece? Deixa eu contar aqui rapidinho, pode ser? Paciência aí. Deixa eu contar a você. Um pastor, nervosinho, porque o sanguíneo é assim. O sanguíneo vai te dar uma resposta, ele te dá uma resposta. Porque o sanguíneo, numa discussão entre um sanguíneo e um sanguíneo e um colérico, o sanguíneo ele tem riqueza de detalhes e Sim. ele verbaliza com facilidade. Ele tem criatividade, ele tem loquacidade. Fala bem, certo? Então, o sanguíneo, ele começa uma discussão com a esposa. Ele falou alguma coisa por causa do sanguíneo, porque está no sangue. Ele explode mesmo. Explode. Só tem uma coisa. O sanguíneo, se ele falar um negócio, não escreva e não pense que é o que ele está falando, não. Que como ele tem facilidade de falar bem, ele tem recurso Uhum. numa discussão, entende? E pode saber que isso o favorece em termos, né? O favorece em termos. Ele conversa bem, tá? Só que quando numa discussão, como ele tem muita facilidade, ele fala um monte de coisa, só que não está falando o que está no coração. Sanguíneo é o sangue, ele está nervoso, tá? Só tem uma coisa. Melancólico, colérico, não. Colérico, ele disser um negócio lá. Por isso que uma discussão entre um sanguíneo e uma sanguínea, os dois, né? É um dos casais mais legais que existe, é o sanguíneo com a sanguínea. Né? Discute, tá? Você pode saber. Discutiu? Depois das 10 resolve. Eles vão para a cama, dobram o joelho, os dois ficam orando. Jesus. Melancólico não, gente. Um sanguíneo discutiu com um melancólico, na discussão ele ganhou. Porque o melancólico ele não tem muita loquacidade. Sim. Então a sanguínea ganhou. Ela sanguínea, ele melancólico. Ela ganhou. Só que depois das 10, ele fica na poltrona e ela vai para a cama. E esperando ele. Mas como ele não tem a força do perdão, ele fica lá. Agora, quando os dois são sanguíneos, os dois vão tocar saliva tranquilo. Tá, mas voltando aqui,
o assunto do sanguíneo e o colérico é que, na verdade, o colérico, ele tem contra ele essa dificuldade. Outra coisa, o sanguíneo ele é chorão. Se você começar a pregar uma mensagem, toca na sensibilidade do sanguíneo. O sanguíneo chora. E do melancólico. O sanguíneo tem facilidade de faltar com a verdade. Então o sanguíneo fala um negócio, e ele enfeita o pavão. Se ele ouvir uma história aqui, ele é tão inteligente que ele consegue dar vida àquela história e dar motivação. Tá? Se tiver um sanguíneo ouvindo, aleluia. Cidadão que é sanguíneo, diz assim, irmão, de primeiro eu brincava com a esposa, era a mão na cara na mão. Um sanguíneo que está lá na igreja diz aleluia, porque o camaradazinho que batia na esposa, que... melancólico não, melancólico fica assim, ó. Ele está te analisando. Sanguíneo não, sanguíneo mas é. Tá? Então, a verdade é essa, que o Senhor nos está dando uma oportunidade, não tem dúvida nenhuma. Obviamente, dentro da nossa limitação, mas quem sabe, caráter é uma coisa, reputação é outra. Se alguém não tem a reputação que você tem, não tem o caráter que você tem, e tem uma má reputação, não tiremos ele da igreja. Não malhemos. Vamos ter paciência. Às vezes, num abraço que você dá, às vezes, num aconselhamento bem carinhoso que você der, você ganha ele. Amém. Entende? Muito melhor do que você marginalizá-lo, você passar informações negativas para outro irmão. Então, isso não é bom, não é inteligente. Amém, pastor. Agradeço muito por a conversa, por a resposta. E também já deixo um convite para o senhor, para a próxima vez, quando o senhor aparecer por aqui, está convidado para um próximo podcast. Amém? Que bom, gente. Desculpa aí, onde nós erramos, onde eu tive dificuldades, mas que bom. Uma reunião muito saudável, muito querida, e fui abençoado. Se eu fui um pouquinho útil. Muito obrigado por ter assistido mais um episódio de Bíblia com Question. Já lhe deixo o convite para compartilhar no YouTube, Instagram, Facebook. Não perca a ocasião, manda para o seu amigo, para a sua família, para o seu vizinho. E já lhe digo logo até a próxima.